Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu, Fernando, mais uma vez estamos aqui. Hoje quero trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra para que você possa entender o quão é importante estar na presença do nosso Deus, o quão é importante ter intimidade com Deus. Você já parou para pensar como é importante a gente ser próximo, a gente ser íntimo do nosso Senhor? Quero deixar aqui uma palavra para você que está lá em 1 Reis, no capítulo 22, a partir do verso 5, onde vai dizer assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? É só até aqui. Aqui nós vamos ver um diálogo entre Josafá, rei de Judá, e Acabe, marido de Jezabel, rei de Israel. E vamos ver aqui que eles estavam conversando e eles pretendiam subir, contra o rei da Síria, para ali poderem pedir ali, para poderem batalhar por uma determinada região, que Acabe vai dizer que era deles. De certa forma, era deles, pertencia a Israel, mas estava nas mãos dos sírios. Então, vamos ver que ele chama Josafá para combater com ele, o rei de Judá. Mas Josafá, sendo um homem que já tinha presenciado muitas das vezes o mover de Deus na vida dele, Josafá já tinha vencido batalhas sem sequer sacar uma espada, só simplesmente sendo guiado pelas mãos de Deus. Venceu exércitos sem sequer sacar uma espada. Então Josafá tinha experiência, Josafá tinha intimidade com Deus. Porque quando as coisas ficavam difíceis para ele, ele simplesmente prostrava-se diante do Senhor. Ele buscava o Senhor, ele consultava o Senhor e também consultava ali os teus profetas. Profetas verdadeiros, porque vamos ver que o rei Acabe, ele chama quase 400 profetas para consultar, para ver se eles poderiam subir, se a vitória estaria com eles ou não. Então, todos juntos vão dizer que eles deveriam subir contra aquele povo, que eles deveriam subir naquela batalha. Mas aí, Josafá, um homem experiente, um homem com intimidade com Deus, ele vai dizer: não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Quer dizer, Josafá entendeu que aqueles quase 400 homens, eles não estavam sendo usados pela boca de Deus, não estavam sendo usados pela boca do Senhor. Por isso a importância de estarmos alinhados, por isso a importância de estarmos com uma intimidade com Deus. Devemos estar em dia com essa intimidade com Deus, para que possamos entender aquilo que vem e aquilo que não vem do Senhor. Aqui Josafá entendeu que os quase 400 homens que Acabe tinha chamado, eles não estavam sendo usados pela boca de Deus. Então eles chamam o profeta
Micaías. E é onde Micaías, um profeta onde dizia a verdade, e que muitas das vezes não agradava à vontade do rei. O rei dizia: esse profeta, ele me odeia. Mas por quê? Porque ele dizia a verdade. Porque a verdade, quando ela vem, muitas das vezes incomoda. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas vão querer ouvir coisas para que eleve o seu ego, para que satisfaça o teu ego. Então elas vão querer ouvir coisas boas. As coisas boas, elas absorvem e dizem que são a palavra de Deus. Agora, aquilo que não agrada aos vossos corações, elas deixam de lado. E ainda vão dizer que aquela pessoa é contra ela. E aqui vamos ver a prova disso, que aquele a quem dizia a verdade, o rei não gostava. Ou melhor, o rei ele não ouvia aquele profeta. Por quê? Porque ele dizia a verdade. E ele sabia das maldades do rei e também da sua esposa, Jezabel. Então, quando Micaías é colocado de frente com os reis, então ele vai dizer ali, por algum instante, a mesma coisa que os outros profetas tinham dito, porque ele tinha sido orientado a isso. Mas então Josafá, um homem temente a Deus, pergunta a ele, e para que ele venha dizer a verdade. Então ele diz que se eles subissem contra aquela batalha, eles iriam ser derrotados. E então aqui nós vamos ver uma situação. Ele não quis agradar ao homem. Ele não quis agradar simplesmente ao rei. Mas aqui ele veio dizer a verdade. A verdade. Hoje eu quero deixar aqui uma palavra para você. Cuidado com aquilo que você ouve, simplesmente só para agradar o seu ego. Porque muitas das vezes o Senhor, Deus vai mandar ali uma mensagem para você de correção, uma mensagem para que você venha se alinhar aos caminhos, para que você venha se atentar. Só que muitas das vezes não vamos ouvir essas mensagens, porque preferimos ouvir aquilo que agrada ao nosso ego. Aquilo que agrada ao nosso ego. E aí vamos tomar decisões, vamos tomar direções que não são aquilo que Deus queria para nós. Porque o rei Acabe ignora aquilo em que o profeta Micaías tinha dito. E nesta batalha, nesta peleja, então o profeta, o rei de Israel, acaba sendo morto. Ele acaba sendo morto, e assim como o profeta Isaías tinha dito para ele, da mesma forma em que o profeta Isaías tinha profetizado na vida dele, assim se fez. Ele morreu. E por ter, de certa forma, desobedecido, não ter dado ouvidos à direção que Deus estava dando, a palavra que o Senhor estava dando. E aqui ainda vamos ver que o profeta Micaías, ele fala que o Senhor estava colocando engano na boca de todos aqueles outros profetas, para confundir, para que Acabe fosse aquela batalha. Então hoje eu quero te deixar aqui uma palavra de alerta, porque nós temos que nos atentar. Temos que nos atentar em ouvir, em tentar ter intimidade com Deus, para que não venhamos apenas ouvir aquilo que agrada ao nosso ego. Porque tem muitas coisas que nós achamos que vai dar certo,
Tem muitas coisas que nós achamos que Deus quer para nós achamos que aquilo é o melhor para nós. Mas se formos realmente ouvir o que Deus está dizendo, não é aquilo que nós estamos pegando para nós. Na verdade, estamos ouvindo, Estamos dando lado simplesmente só para o nosso ego, para agradar a nossa carne. Que esta palavra hoje possa falar mais ao teu coração. Que você possa se atentar àquilo que verdadeiramente Deus quer para você. E que não simplesmente você venha só ouvir coisas para agradar o seu ego. Porque o Senhor, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor e justiça. É um Deus amoroso, mas também é um Deus que corrige. É um Deus que gosta de justiça. Tá bom? Então, que neste dia esta palavra possa falar mais ao teu coração, que você possa refletir nela e que ela possa falar mais profundo ao teu coração, para que possamos fazer uma autoavaliação daquilo que nós estamos escolhendo e tomando como direções para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.